secretária de urbanismo, a Veriana. Eu vou repassar para o Diego Dias, que ele pediu a palavra. Bom, eu anotei aqui algumas questões para colocar e como a Procuradoria, meu nome, eles foram citados na fala do vereador aos questionamentos jurídicos levantados pelo vereador Bruno Lessa. Então, gostaria de esclarecer e colocar algumas questões relacionadas a eles. Fugindo um pouco do tema central, mas já que essa questão foi colocada, inclusive em outras reuniões do concurso, eu acabei não gostando de determinadas colocações. No caso, as colocações foram bastante respeitosas do vereador Paulo Eduardo Gomes, mas é importante falar do papel da Procuradoria. A Procuradoria é um órgão que tem atribuições previstas na lei orgânica do município e hoje ela é encabeçada pelo Procurador-Geral Carlos Raposo, procurador de carreira do município do Rio de Janeiro, presidente da Associação de Procuradores do município do Rio de Janeiro, ex-procurador-geral de Nova Iguaçu e elogiadíssimo na sua gestão. Morador de Niterói. Nós temos hoje um corpo de procuradores que passou no concurso público, que não foi dessa gestão, não é novidade para os demais secretários. Hoje vivemos um drama na Procuradoria relacionado à qualidade dos procuradores que passaram nos concursos, ou seja, hoje nós temos uma situação em que, tendo em vista o fato de vários procuradores terem passado nos concursos, já perdemos procuradores para o Ministério Público, para a magistratura, perdemos 5 agora para a Procuradoria Geral do Estado, e temos até propostas para que a Procuradoria sobreviva e certamente um concurso público no futuro. No meu caso, as pessoas que vão ao plenário falar, não gosto de fazer isso, mas já que fui citado, eu também passei no concurso público, não sou morador de Niterói, apesar de ter estudado na Universidade Federal Fluminense. Passei nos 2 concursos, talvez nem continue aqui no ano que vem, não sei como vai ser. Então, eu estou colocando essas questões porque eu tenho muita tranquilidade para falar. Sobre o que o vereador colocou, quem convive diariamente na rotina da administração municipal sabe o posicionamento, a postura da Procuradoria diante não só de questões governamentais, como de questões rotineiras relacionadas à eficiência da administração pública. Licitações, enfim, toda série de matérias que passa pela Procuradoria. E quem acompanha a rotina da Procuradoria sabe que nós procuramos atuar com controle de legalidade e de juridicidade. É claro que nós não temos um papel semelhante ao do Ministério Público, mas temos sim que fazer esse tipo de controle. Então, toda e qualquer questão relacionada à política de governo que passe pela Procuradoria, nós ofertamos parecer jurídico, alertamos para eventuais riscos, condicionamos a aprovação de diversas questões ao atendimento aos requisitos previstos na lei, na Constituição, a entendimentos jurídicos. Então, para mim, aqui falando em nome da Procuradoria, eu estou colocando tudo isso, porque há questões institucionais importantes, essa sessão é gravada. Eu tenho até uma obrigação perante meus colegas de colocar essas questões até como forma de defesa, questões associativas. Se eu não faço isso, eu estou até frito. Então, tudo isso, eu não conheço, nem conhecia pessoalmente o prefeito, não tenho relação com a empresa, coisíssima nenhuma. Nós analisamos a juridicidade de todos os projetos que são passados pela Procuradoria. Como bem colocou o vereador, há diversas questões, sim, que você tem entendimentos jurídicos de ambos os lados. Nós procuramos alertar para os riscos e sugerir, opinar, porque a nossa atuação é consultiva e opinativa, que siga, que o Poder Executivo siga, e as demais secretarias, a posição majoritária, a posição que possui respaldo em jurisprudência. É claro que isso não implica nós não temos um monopólio do saber jurídico, pelo contrário, nós temos até
da administração. Hoje em dia, o nosso papel fica ainda mais importante, porque o parecerista hoje, até por jurisprudência do STF, ele tem uma responsabilização maior. Antigamente, o gestor, ele se submetia muito mais ao controle do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e hoje o parecerista, principalmente nas licitações, tem essa participação. Então, com relação ao projeto, a Procuradoria, acho até importante colocar isso, as secretarias e a Procuradoria, nós nos debruçamos durante diversas semanas na elaboração do projeto de lei. A Secretaria de Urbanismo tem sim estudos relacionados à área, foi formado um grupo de trabalho no começo do ano decorrente do decreto, em janeiro, né? Em janeiro, técnicas envolvendo o projeto, que fica muito mais na seara da Secretaria de Urbanismo. E foi colocada a questão sobre essa questão de discordância jurídica, e aproveitando a fala do vereador, questões bastante interessantes. Foi citado uma norma, os decretos que foram editados em janeiro de reforma administrativa, e a posição do vereador no sentido de que seria constitucional, que teria que ser projeto de lei. A posição da Procuradoria foi, e ainda é, de que era possível a reforma administrativa por decreto com base no artigo 84, inciso 6, alineado da Constituição, desde que não houvesse aumento de despesa e criação de cargos, de órgãos. O que houve foi uma transposição. Inclusive, os julgados que foram apresentados no debate com o procurador Carlos Raposo se referiam à criação de cargos que não era o caso. Porém, é uma discussão saudável, uma discussão que há sustentação jurídica da outra parte. Ainda mais no que concerne a função legiferante, a função do Poder Legislativo, e, se eu não me engano, houve, a despeito de a Procuradoria ter opinado no sentido de que era constitucional, houve e foi editado foram editados projetos de lei com relação a isso. Se chama de ato constitucional. Isso é importante, desde que seja sempre feito de forma técnica e jurídica, não levando em consideração quaisquer questões únicas e exclusivamente políticas. Com relação ao decreto da área especial de interesse urbanístico, a Procuradoria ela se posicionou, houve uma conclusão aberta e específica com relação a esse ponto, e pelo ponto de vista legal, o Poder Executivo se baseou no artigo 24, parágrafo 5º do Plano Diretor, que permite ao Poder Executivo delimitar a área especial de interesse urbanístico por ato do Executivo, por decreto. A própria suspensão das construções de licenciamento tem fundamento no parágrafo 5º do artigo 24. Ou seja, a sustentação do plano diretor, esqueci de falar, 24 parágrafo 5º do plano diretor. Então há, pelo ponto de vista legal, fundamento para a edição do decreto. É claro que se o decreto alterasse parâmetro urbanístico, aí sim, teria que ser por intermédio de lei. O decreto que delimitou a especial de interesse urbanístico da área central não alterou o parâmetro urbanístico. Aliás, esse papel é da Lei de Operação Urbana Consorciada, cujo projeto se encontra nessa casa. Com relação à suspensão da tramitação, aqui não querendo adentrar no mérito das deliberações do Poder Legislativo, e nem compete a minha Procuradoria tecer considerações sobre isso, com relação ao concurso. O concurso tem suas competências previstas no plano diretor. Ele tem a competência de aprovar deliberações, discutir o projeto. Ele tem competência no Estatuto da Cidade, não só pelo plano. Não, sim, ele tem a previsão do Estatuto da Cidade, genérica, e o plano diretor incorporando. Porque o que é o concurso? Uma previsão, o Estatuto da Cidade ele prevê a participação da sociedade na concepção de políticas urbanas, políticas públicas urbanas. E do plano diretor, ele trouxe isso. Me perdoe, só uma coisa. Me perdoe. Ele permitiu esclarecimentozinho. Se o plano diretor diz que pode delimitar por decreto, como é que o plano diretor, agora o plano diretor vai poder mexer
utilizam nos instrumentos, essa é a minha dúvida. Entendeu? Desculpa, eu não me inscrevi porque eu achei que Uma Semana que vem nós temos Uma coisa se refere à delimitação da área especial de interesse urbanístico. A outra coisa se refere à alteração de parâmetros do urbanismo, que é papel do projeto de lei. Mas é que o projeto, Sim, por exemplo. aí está mexendo bastante. Com relação à competência às atribuições do concurso, foram realizadas diversas reuniões, algumas das quais eu participei, em que foram discutidos os objetivos, as diretrizes, os instrumentos. Foi mostrada a delimitação física da área especial de interesse e da operação urbana. Foram discutidas diversas questões, incorporadas sugestões no sentido de análise, né? As coisas eram colocadas e a equipe se reunia para analisar. E a gente não pode, aí é uma opinião pessoal, né, de que a atribuição, a competência do concurso, ela não deve ser interpretada, ela tem que ser interpretada de acordo com a Constituição, ela não pode engessar a iniciativa do Poder Executivo. Não estou aqui adentrando o mérito de quando deveria ter ido ou deve ter, se a lei foi, o projeto de lei foi ou não antes, mas o Poder Executivo tem competência prevista na Constituição para isso. É claro que a participação da sociedade civil do Estatuto da cidade, ela foi atendida com as reuniões que ocorreram. Com relação à doação de bens do Estado, levantadas pelo vereador Bruno Lessa, e aí peço paciência para tentar ser um pouco didático nesse sentido. A doação de bem público, ela, pela lei 8666, ela precisa ser sempre justificada diante da possibilidade de alienação onerosa. Ou seja, o ente político que doa um bem para alguma finalidade, no processo de doação, além da autorização legislativa, etc., ele tem que justificar a adoção dessa modalidade de alienação a título gratuito. Porque você poderia vulnerar princípios licitatórios, né, se você tiver uma doação particular que sem uma justificativa específica. Então, isso não ocorre. Uma das exceções a essa situação é a doação para outro ente, outra pessoa jurídica de direito público, e aí entende-se que quando a lei diz está se referindo a de quaisquer ente da federação, para fins de concepção de interesse público. O que isso é importante colocar? Essa ideia de que os bens serão utilizados para viabilização de empreendimentos imobiliários, certamente não me parece a princípio a finalidade que vem sendo estudada para essas áreas. Essas áreas elas têm essa previsão de integrar um fundo garantidor da parceria público-privada, que seria de garantia, né, para o concessionário poder atuar. Esse fundo garantidor, ele tem a importância dele, porque a PPP, diferentemente das concessões comuns, dos contratos, as concessões e contratos elas têm um grande problema para o contratado, no sentido de que não há repartição de riscos. O risco corre por conta de risco dele. E isso trouxe uma série de problemas com relação a várias contratações e concessões pelo Brasil afora, sem que houvesse uma certa garantia. A PPP ela prevê a repartição de riscos entre o poder público e o concessionário, para que haja uma atratividade e que haja também maior comprometimento do concessionário, sem que você tenha que equilibrar a todo momento o contrato. E aí, obviamente, com o fundo garantidor, ele não passaria pelas amarras do artigo 100 da Constituição, que é o precatório, né, que você poderia executar direto à Constituição. Essas são as justificações jurídicas para o fundo garantidor. Obviamente, a despeito de prefeito, e isso ter sido noticiado sobre doação, o prefeito ter assinado um protocolo de intenções,
sessões, houve uma decisão política favorável a essas doações. Essas doações para a concepção de fins de interesse público, para a viabilização da revitalização do centro, talvez até voltada para outros projetos governamentais, inclusive aqueles terrenos que talvez nem sejam de propriedade do Estado, apenas a posse, que haveria apenas transferência de posse. Isso vai passar por um procedimento específico, obviamente, demanda autorização legislativa na Assembleia e avaliação. Por isso que isso está em tramitação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Nós não temos nem ingerência nesse sentido. Eu só gostaria de colocar o seguinte: com relação à aprovação das CEPACs na Comissão de Valores Imobiliários, que é um procedimento específico, que é até complexo, certamente vai durar pelo menos 1 ou 2 meses, a CVM somente pode aprovar CEPACs com um projeto de lei aprovado. Isso é uma questão importante ser colocada. Ela não tem como aprovar um prospecto nesse sentido. Você pode até, eu não sei até que ponto, teria que estudar isso melhor, se poderia mandar antes disso, mas eu acredito até que não. Eu acredito que isso seja um momento posterior, inclusive por isso que nem foi feito até agora. Esse lastro do fundo garantidor, da garantia, ela não é feita apenas com bens do Estado, ela pode ser feita de outras formas. Não compete nem a mim dizer como isso vai ser feito. Ela pode ser feita com aporte de recursos, com bens móveis, com garantias, com créditos, créditos em execuções, pode ser próprios municipais, bens dominicais, municipais, enfim. Há uma série de possibilidades que eu acredito que os setores competentes têm seus planos para isso. Eu acredito que o Fundo Garantidor não será só formado, inclusive pelos terrenos do Estado. Não posso nem falar muito disso, mas eu acredito que o lastro teria que ser maior. Não saber? Sim. Não, está correto. Eu estou falando, acho importante você levantar essa questão. Uma coisa que eu gostaria de colocar, e aí, já que eu acho que se aproxima do fim, a audiência pública, a audiência pública ela tem uma das finalidades dela, e talvez a que eu acredito também no concurso, a mais importante, que é o oferecimento de sugestões. Eu bato nessa tecla sempre, ainda que não seja eu a absorver essas sugestões, porque, inclusive, a participação da sociedade é no sentido de oferecer emendas, oferecer proposta de sugestão. E eu não vi isso, infelizmente. Eu acho que isso é muito importante para o projeto, para a própria Câmara poder deliberar, para a Câmara poder incorporar ou não essas sugestões. Então, eu coloco isso, inclusive, para a próxima audiência pública, a gente poder discutir e colocar essas sugestões. Eu acho que até para utilizar e a gente poder trabalhar em cima do aprimoramento do projeto. Eu não sei se ficou alguma coisa que eu deveria responder, que são várias coisas. Se eu não respondi, gostaria que lembrasse. Enfim, então só gostaria de esclarecer esses pontos pela perspectiva jurídica. Diego, antes de passar a palavra ao Helena, falar que a mesa diretora da Câmara está aberta aos segmentos e à sociedade sugestões para serem apresentadas aqui na casa de membros do projeto. Só passar a palavra à secretária Helena. Bom, eu estou sendo instada aqui a fazer uma breve encerramento, na medida que teremos outra audiência pública na semana que vem. Eu gostaria só de comentar, então, que nós temos realizado realmente um enorme esforço de apresentação do projeto, desse projeto de lei. Um projeto de lei que não é um projeto físico-urbanístico, então, muitas vezes é difícil explicar essa lei, mas o esforço está sendo feito, as audiências não estão sendo feitas e toda a comunicação do projeto não está sendo feito de forma burocrática, ao contrário, o nosso desejo é realmente construir um consenso em relação a esse projeto,
construir consensos não é uma atividade fácil, exige que a gente fique cada vez melhor. Nós temos recebido os subsídios dos vários locais onde nós temos participado, nos comprometemos em cada um dos setores aos quais nós apresentamos, em elaborar uma comunicação, como eu falei antes, ao presidente da Comissão de Urbanismo, e, enfim, com a intenção de aprimorar esse projeto de lei. Isso está no âmago da nossa ação pública, uma ação pública que vem de muitos anos. Eu queria também colocar aqui que o projeto não prevê expulsão, ele vai prever uma melhoria. Esses impactos estão sendo avaliados. No momento oportuno, nós teremos mais informações para, segundo uma pergunta aqui, dizer a estimativa que se está colocada aí como talvez medida, como impacto e como que medidas mitigadoras nós poderíamos estar prevendo nesse projeto de lei. Colocar também, agradecer ao vereador Paulo Eduardo, que tem acompanhado o concurso, tem sido um visitante proativo, e acredito que a crítica, quando vem de uma maneira bem elaborada, ela tem sido positiva. E agradeço quando fala da questão da dedicação. Realmente, para mim, está sendo um grande esforço chegar nessa cidade em 6 meses e realizar um esforço didático, intelectual e profissional para entender a estrutura urbana da cidade, entender o conjunto urbano, como funciona a sociedade. E eu me formei, me capacitei para aprender e sou uma pessoa estudiosa. Agora, eu creio que o comentário da estudante de arquitetura e urbanismo, eu não entendi o primeiro nome, mas o sobrenome era Araújo, foi bastante desrespeituoso, porque hoje não vim aqui para ensinar nada a ninguém. Eu vim para liderar o processo. Queria aqui colocar meu reconhecimento à equipe de trabalho da Secretaria de Urbanismo, Daniel Tortato, Maria Cristina Barbosa, Paulo Vitor, Amanda, nossa diretora, geógrafa, moradora do centro, que tem dado uma contribuição inestimável nesse processo, porque ela não só trabalha na Secretaria, mas ela vive e mora no centro, enfim, e vários outros que têm nos acompanhado em todas essas reuniões, num esforço incrível de trabalhar, inclusive, depois do horário de trabalho. E creio que o comentário em relação de que o conhecimento ele tem que estar circunscrito a intelectuais locais, ou que ele não pode ser disseminado, foi um comentário extremamente xenófobo, e eu queria registrar isso publicamente. Bom, queria agradecer a todos. Nós seguiremos com nossos debates, com as informações necessárias, e gostaríamos também de aprimorar. Qualquer informação que não tenha sido bem explicada, por favor, nos demandem, que explicaremos na exaustão, até que o projeto seja bem compreendido por todos. Com a palavra a nossa secretária executiva, Maria Célia Vasconcelos. Deixa eu falar uma coisa, eu agradeço a atenção, acho que foi muito importante. Acho que as audiências públicas têm tido um nível excelente nessa Câmara, a gente tem participado ativamente, mas eu acho que eu não poderia deixar de levantar aqui meu respeito profissional à nossa secretária de Urbanismo, a Verena. Eu acho que é uma pessoa de um padrão técnico, de uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade extraordinária. Eu tenho que destacar isso aqui e dizer que nós temos muito orgulho do seu papel na nossa equipe. Eu sei que você tem tido uma condução muito correta nesse trabalho. Eu acho que nós devemos admirar, inclusive, a sua disponibilidade de ouvir algumas coisas que às vezes são um pouco desnecessárias, mas fazem parte do processo da escuta. Eu queria só falar uma coisinha para você, Paulo, nós vamos
somos amigos há muitos anos. Para você não ter trabalho para o futuro, já foi devidamente encerrado. Não tem futuro. Para você não precisar mais se preocupar com isso, ele já foi encerrado. E está ali o responsável pelo encerramento no futuro. Não preciso ficar falando nem fazer proselitismo, porque as pessoas aqui são suficientemente capazes de entender esse gesto do governo, tá? Um abraço para todos, acho que agora é a vez do vice encerrado. Bem, eu queria agradecer a todos, né, pela paciência e pelo interesse, né, de acompanhar esse debate até agora, porque o prefeito Rodrigo Neves foi um prefeito eleito para implementar mudanças. Se o povo de Niterói não quisesse mudanças, teria provavelmente mantido, né, o mesmo grupo político que estava aqui antes e optou pela mudança. Elegeu um governo empreendedor, elegeu um governo que está tirando a cidade de um imobilismo que se verificou ao longo de alguns anos. Para vocês terem uma ideia, na gestão passada, praticamente não houve captação de recurso algum. Nós tivemos uma média de investimentos nos últimos 20 anos, talvez, da ordem de 50 milhões por ano. Essa administração está deixando de lado uma coisa que, infelizmente, a cidade acabou verificando, que são intervenções, um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Nós estamos agora indo de encontro daquelas obras estruturantes que a cidade precisa e clama há tanto tempo. Nós, montamos uma estratégia de captação de recursos para essa cidade. Niterói, a Prefeitura de Niterói, nesses primeiros 6 meses, já captou 900 milhões de reais para projetos, o que equivale a quase o dobro do que se captou para investimentos, se você somar com a expectativa de captação da operação urbana consorciada ao dobro do que se investiu nesses últimos 20 anos. Então, a cidade, nós aqui ao longo da noite ouvimos várias intervenções, algumas intervenções dizendo da importância de resolver o problema de moradia da cidade. Nós já apresentamos um projeto habitacional e vamos ainda nesse governo construir 5 mil moradias para atender uma boa parte do déficit habitacional de Niterói. Niterói clama por uma política de mobilidade que nos liberte dos engarrafamentos diários. Já discutimos aqui, estivemos aqui discutindo o projeto da Transoceânica, estamos captando recursos para tirar do papel um projeto de mobilidade que veio se repetindo plano atrás plano, sem que saísse do papel. Estamos enfrentando esse desafio, fazendo um esforço muito grande para resolver isso. Temos problemas na área de saúde, temos enfrentado esse problema e apresentado soluções para a cidade. Problema na área de educação, estamos fazendo investimentos para resolver isso. Temos problema no centro da cidade? Claro que temos. Alguém tem dúvida disso? Que nós estamos aqui apresentando o melhor projeto que a gente pode apresentar para solucionar os problemas do centro de Niterói. Essa é a nossa convicção. Temos a convicção de que esse projeto é um projeto execuível. Temos a convicção de que ele está respaldado legalmente.
realmente temos a convicção de que é preciso debater com a sociedade, por isso estamos exaustivamente buscando esse debate. Temos feito esse debate diariamente, temos feito esse debate no corpo a corpo com as pessoas, com as instituições, de noite no Facebook. Enfim, estamos fazendo isso exaustivamente. E porque sabemos que isso é necessário, que colabora com a qualidade do projeto. Estamos hoje aqui debatendo esse projeto numa audiência pública, teremos uma segunda audiência pública, já confirmamos que faremos uma audiência pública também para o estudo de impacto de vizinhança, mas eu acho muito importante que se entenda que o que nós estamos debatendo aqui é apenas uma etapa de um processo que tem várias outras etapas pela frente. Quando alguém levantou, mas não tem estudo de impacto ambiental, não tem, mas terá, precisa ter. Para ter, você precisa ter um projeto detalhado que precisa evoluir da fase que nós estamos agora. Falaram aqui, vai ter aterro. Não vai ter aterro. Não vai ter aterro. Todas as intervenções estão cobertas pela legislação. O que precisar de licenciamento específico, terá licenciamento específico. O que precisar de estudos mais detalhados, terá estudo mais detalhado. Então, é um processo. Nós estamos apenas numa das etapas. Então, eu quero reafirmar o compromisso do prefeito Rodrigo Neves em fazer esse processo um processo aberto, debatido, de ouvir as propostas. O que foi apresentado aqui em termos de contribuição, algumas questões, por exemplo, precisamos entender melhor as contrapartidas sociais, então vamos explicitar isso melhor para a próxima audiência pública, e essa é a nossa, é o que nós nos comprometemos aqui a fazer com vocês. Então, eu não queria deixar de dizer isso, que aqui tem uma equipe de qualidade, o vereador Paulo Eduardo deu até o depoimento pessoal dele, que tem feito esse esforço. Nós estamos aqui agora até quase meia-noite, isso tem sido quase que diariamente. Nós temos uma equipe, uma qualificação dessa que está presente aqui. Às vezes, nas colocações, a gente até entende que na motivação, às vezes as pessoas exageram, mas eu também repudio os momentos em que o debate sai do foco das propostas e parte até para desqualificar as pessoas que estão aqui. Isso é desrespeitoso, não é justo com essas pessoas que estão dedicando o seu tempo à cidade de Niterói, dedicando a sua experiência profissional, a sua história pessoal em benefício da cidade. Mas, enfim, entendemos isso como uma parte, ou como parte do processo. É assim que se aperfeiçoa a democracia, é assim, praticando o debate que a gente vai fazer com que a cidade de Niterói recupere o seu caminho para um desenvolvimento da forma que toda a população de Niterói espera. Eu queria agradecer aqui a todos, agradecer ao vereador Roberto Capipa por conduzir tão bem aqui essa reunião e dar boa noite a todos que estão aqui ainda nessa hora. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria novamente fazer um convite na próxima terça-feira, dia 16, às 17 horas, outra audiência pública. E eu acho que nessa data